A gente vai falar sobre o assunto do momento. A inteligência artificial está transformando a maneira como descobrimos produtos, tomamos decisões e nos relacionamos com as marcas. Em um mundo cada vez mais influenciado por algoritmos, recomendações e experiências digitais, o varejo precisa reinventar a sua operação. Para falar sobre esse tema, a gente convidou um super especialista no assunto, uma referência no varejo brasileiro. É o escritor, apresentador do VarejoCast e especialista em inovação e transformação do varejo, Caio Camargo. Vamos receber o Caio aqui no palco. Opa! Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos em poucos, mas vamos fazer barulho, certo? Seja bem-vindo, Caio. Aliás, deixa o palco com você. Muito obrigado. Só muda o tempo aqui, me ajuda aqui, produção. Ajusta o tempo aqui. Aí, agora sim, melhorou. Quiserem vir mais perto, vamos conversar. Pessoal, para quem não me conhece, sou Caio Camargo, sou especialista em inovação nos negócios, fui muito bem apresentado. Esse slide aqui fala um monte de coisa da minha pessoa. Eu sei maior do mundo e tudo mais. Mas tem um QR Code para a gente sair amigo daqui, tá? Então, queria ficar amigo de vocês. E aí, algumas coisas bem bacanas, ó. Como a gente está um coro pequeno, eu vou dar um presente para vocês. O pessoal da produção vai bater umas fotos minhas aqui. Mas eu quero que vocês batam muitas fotos, publiquem na rede social. Me marca o Caio CMGO, marca também aqui a Naturaltech. Eu garanto para vocês, tudo que vocês postar, eu vou repostar aí mais. Quem postar alguma foto, eu vou mandar a cópia digital do meu livro Arroz, Feijão e Varejo de presente. Tá bom assim? Mandou, postou, eu vou lá, me cutuca na mensagem, eu vou mandar o presente para você. Fechou assim? Mas só se tiver foto boa. Se tiver foto ruim, não vale não, tá bom? É assim que funciona. Galera, é um prazer estar com vocês aqui. O papo é para falar de varejo. E aí a gente fala assim, será que a gente está vivendo uma nova era no varejo? Né? Todo esse papo de IA. Lá no começo do ano tem um evento que acontece em Nova York, que chama NRF. E o John Furner, presidente do Walmart, ele falou assim, estamos reescrevendo o manual do varejo. Tudo que a gente entende, da forma que a gente aprendeu a vender varejo, a conhecer loja, está mudando drasticamente. E aí, para falar um pouquinho dessa mudança para vocês, eu vou mostrar uma tese minha, que são as 4 fases do varejo, que mostra onde a gente estava, onde nós estamos nesse momento e para onde a gente está indo nessa conversa toda. Tá? Essa conversa começa, tá, na primeira fase, que é lá a partir de 1950, quando começa a chegar o autosserviço, sai daquelas lojinhas que nem tinha no filme de Velho Oeste, de General Store, de balcão, para loja de autosserviços de grande porte, até 2005 mais ou menos. Naquela época, tá, a gente falava que era o varejo da eficiência, o varejo de comprar bem para vender bem. Onde a gente criou marcas como Carrefour, Walmart, Macy's, todas as grandes marcas, os grandes impérios do varejo foram criados nisso. Tem gente que até hoje opera nessa vibe, certo? Vocês estão vendo que eu coloquei 2005 ali, certo? Por que 2005? Porque em 2005 a gente começa a ter mais e-commerce, a gente começa a falar mais sobre digital. Óbvio, não foi em 2005 que nasceu a internet ou digital, foram 10 anos antes. Mas a partir de 2005 a gente começa a falar da Amazon, por exemplo, como um ecossistema mais forte dentro do mundo do varejo, do mundo dos negócios. Então a gente começa a ir para o que a gente chama a partir de 2005 do varejo da experiência. Por que o varejo da experiência? Porque se eu tinha um canal físico e agora eu tinha um canal digital, o que a loja ia ser? A loja precisava encontrar alguma coisa diferente do digital que também começava a concorrer com ela, com a Amazon e outros players, certo? E aí a gente começou a falar da experiência de compra, a experiência de loja. Então, a loja deixa de ser o ponto de venda e passa a ser ponto de experiência. Eu coloquei um limite de 2020. O que aconteceu em 2020? O que aconteceu? Pandemia, todo mundo sabe, certo? E a pandemia faz a gente viver exatamente o furacão que a gente está hoje, que é o varejo da conveniência extrema. É ou não é? 10 anos atrás, você ia comprar um produto online, demorava 15 dias para chegar na tua casa. Hoje, se o vendedor do Mercado Livre te entregar em menos de 48 horas, você vai buscar outro vendedor. A gente quer receber cada vez mais rápido. O iFood, você pediu uma pizza, demorava 1 hora na tua casa. Hoje a pizza tem que ser meia hora, cara. Você escolhe teu produto, não é por preço, olha só, você escolhe teu produto por tempo. Olha como a gente está pressionando a conveniência. Não tem área mais pressionada nos negócios hoje do que a logística por conta dessa conveniência extrema, tá? Então não é somente a experiência, mas agora é fricção zero. O valor cada vez está na logística
e na proximidade, mercado de proximidade. E a gente vai ver agora a última fase, que eu coloquei lá para vocês, 2030. Mas eu tenho quase certeza que eu vou errar feio nessa. Porque eu tenho quase certeza que isso vai chegar antes do que eu estou falando para você, que é o varejo da recomendação, onde a IA vai se tornar o concierge, o consultor do cliente, vai ajudar o cara a escolher produto. Eu vou mostrar para vocês como isso já está acontecendo nos negócios, tá? Então, o consumidor, né, ele vai delegar mais as escolhas, só que a IA também é cliente. Porque, ora eu, Caio, posso ir na tua loja comprar como pessoa física. Ora eu, Caio, posso ir na tua loja online e comprar eu ainda como Caio comprando. Mas ora eu vou perguntar para a IA onde eu compro e a IA vai ter que escolher você. E é disso que se trata já no dia de hoje essa discussão. Já está acontecendo. E por que é importante entender isso? Porque, pessoal, a gente aprendeu que a gente, para vender, tinha que fazer barulho. Que se você quisesse vender mais, você tinha que enviar mais dinheiro em marketing, investir mais em marketing e campanha. É ou não é? Quanto mais você investe em marketing, mais você vai ter retorno. E é assim que o mundo roda, assim que o mundo gira desde então. E eu acho que a gente vivia, ou até vive o final do que a gente chama da era da atenção. Daqui está a imagem do Chacrinha. O que o Chacrinha falava? Quem não se comunica, se trumbica. Ou se atrumbica, uns falam às vezes, né? Mas quem não comunica, se trumbica. Então a gente fala, ó, quem não é visto, não é comprado. Quanto mais marketing, mais venda. O que aconteceu? Antes, para fazer marketing, fazer propaganda, publicidade para a tua marca, os canais eram raros. Eu tinha poucos canais de televisão, poucos canais de rádio, poucas revistas em circulação nos 80, 70 e por aí vai. Hoje, quanto custa montar um canal da tua marca no YouTube? Zero. Quanto custa você começar a escrever num blog da tua empresa? Zero. Quanto custa um cantor colocar a música dele no Spotify? Zero. Não precisa mais nem de disco, de gravadora, gente. Com tanta gente, fazendo tanta coisa, o que era algum barulho, assim, virou ruído, virou poluição sonora. É difícil para a gente distinguir, de fato, quem é o melhor, sei lá, melhor milho torrado do mundo. Está lá, o melhor milho torrado do mundo. Será? Quantos falam que tem o melhor milho torrado do mundo no mundo? Todo mundo faz a mesma propaganda, talvez. É verdade. Está lá, caso colocado na nossa frente. A gente está saindo do que a gente chama da era da atenção para a era da confiança. Mudou drasticamente. Quem não é recomendado não é comprado. Quanto melhor a entrega não é o delivery, a entrega na tua casa, mas o serviço, né, o atendimento. Quanto melhor a entrega, mais venda, porque você vai ser recomendado. Eu usei a foto do Drauzio Varela aqui, por conta da idoneidade dele. Se o Drauzio Varela aparece na televisão e fala assim, amanhã compra essa vitamina, amanhã todo mundo compra aquela vitamina, porque a gente confia nele. E nós estamos comprando cada vez mais de coisas e pessoas que a gente confia. Porque a gente vive o que eu chamo da era dos reviews. As nossas escolhas, todas as suas escolhas, começam pelo review. Você vai viajar, você pega o TripAdvisor para ver onde que é o melhor restaurante, onde que é o melhor hotel, quanta classificação que tem. Vai no Decolar, você escolhe a classificação. Você vai no iFood, você olha quantas estrelas tem aquele restaurante. Você pega o Uber, você olha quantas estrelas tem aquele Uber. Abriu um restaurante, um sushi, uma lanchonete na tua casa, no teu bairro onde você mora, como é que você vai fazer para saber se aquela lanchonete é boa? Você vai ver um vídeo. Alguém, um influencer que foi no Instagram, no TikTok, para saber. E olha só, vamos supor que é uma pizzaria. E a hora que vem a pizzaria, o cara, olha essa pizza queijuda nessa pizzaria nova que abriu. Aí você vê aquela pizza queijuda com queijo esticando. A partir daquele momento, você não quer mais o SKU Pizza. Você quer aquela experiência daquela pizza queijuda que você puxa cheio de queijo. Então nós não estamos mais comprando produtos, nós estamos comprando os efeitos que eles causam para a gente, a experiência que ele causa. Vender catálogo na internet, foto, estática, marca, mudou, gente, drasticamente. O consumidor não quer isso, ou seja, quem está oferecendo o melhor está conseguindo o melhor resultado. E não precisa nem ser produto de consumo. Você vai contratar um engenheiro, uma construtora na tua casa. Primeira coisa que você checa é o Reclame Aqui. Tudo na nossa vida está baseado em review, e isso que é importante você como marca entender. Só para entender minha plateia, quem é varejo, levanta a mão. Deixa eu ver. Legal. Quem é indústria, levanta a mão. Quem é serviço, levanta a mão. Quem não entendeu a pergunta, levanta a mão, por favor, também. Né? Mas a gente sempre tem que fazer isso aqui.
O fato é que a gente está passando por alguns movimentos, pessoal. Showrooming era um movimento de quanto, olha só, talvez muito não conheça o termo, mas muita já fez. Sabe quando você viu um produto na televisão? Um tênis. Tênis novo do Nike, do Air Jordan. Aí você vai lá na Decathlon, na Centauro, experimenta o tênis, eu descubro que o meu tênis é o 44. E a hora que o cara vem falar, e aí, vamos fechar? Aí fala assim, vou dar uma pensadinha. Na verdade, você vai do lado de fora da loja, vai ver se no Mercado Livre alguém vende aquele tênis, que agora que você sabe que você usa o 44, certo? Todo mundo já fez isso, relaxa. Eu também. Todo mundo já fez isso uma vez. A gente vai buscar em outro lugar. Isso se chama showroom. A loja virou um showroom. E isso lá no começo da era digital foi um terror para as empresas. Mas o mundo foi maturando, a experiência foi melhorando, e junto com o showrooming começou a andar uma outra coisa que a gente chama de web rooming. Web rooming é o seguinte, queimou a televisão na tua casa, você precisa comprar um televisor novo hoje para assistir a novela, o jogo, a Copa, o que for. Onde é que você vai começar a tua jornada de escolha? Na internet. Você vai ver se o review, qual é a melhor televisão que eu posso comprar, qual é o preço médio, e talvez sabendo algumas informações daquele produto, você definiu a tua escolha no digital, talvez você vai na loja física, porque ainda hoje você pode levar lá para a tua casa para instalar. É ou não é? Isso é web rooming. Para e pensa nesses dois casos. Você desejou comprar o produto, e não importa se você começou na loja física ou na digital, terminou na loja física ou na digital, não importa como é que foi essa jornada, linear ou cruzada, não importa, mas partiu de uma decisão, de uma necessidade sua de um produto. Está acontecendo um movimento que vocês não perceberam até hoje, que eu chamo de scroll rooming. Sabe quando você está navegando no Instagram ou no TikTok, navegando, e de repente aparece aquele descascador de tomates e cereja que você nunca imaginou que você precisava tanto. Olha a cara do casal ali, já, não é casal? Mas tudo bem, desculpa. É, dia 12 de junho, vai saber. Estou brincando. Tô brincando. Não tem... Não, brincadeiras à parte, pessoal, desculpa a brincadeira. Tá? Mas assim, o fato é o seguinte, tá? Essas coisas, quem está iniciando é o algoritmo. O algoritmo sabe, antes de você, que você pode comprar aquele produto. Antes de você, que você tem as características de compra daquele produto. Né? E vai te empurrar aquele produto. Tá? Isso é importante, porque a gente começa a entrar numa fase, que você já deve ter ouvido falar a essa altura do campeonato, do varejo agêntico. Eu uso pouco as nomenclaturas em inglês, mas o nome certo é Agent Commerce ou Agentic Commerce, não importa, mas é o varejo que vai ser regido pelos agentes de inteligência artificial. Aí fala, tá, Caio, vamos lá, por que eu preciso saber disso? Porque a gente está passando uma revolução. Há 30 anos, nós aprendemos que o e-commerce mudou a maneira onde a gente compra. Eu posso comprar na loja, eu posso comprar no site, certo? Há 15 anos, faz tempo já, o mobile mudou a forma quando a gente compra. Eu não preciso estar na frente de um computador para comprar digital. O celular permite que eu compre em qualquer lugar. Aqui no palco agora eu posso comprar um produto. Né? Em casa, na cama, você compra onde você quiser algum produto 24/7. O que está acontecendo, que é o que eu quero apresentar para vocês hoje, é que todo esse papo de AI de agentes está mudando drasticamente a forma como a gente decide o produto, como a gente escolhe o que a gente quer comprar. Tá? Por que isso? E por que a gente está falando disso de uma ênfase muito maior do que antes? Há uns 2 anos a gente fala que isso ia acontecer. Só que em janeiro deste ano, o Google lançou um protocolo, vou usar o nome assim, o Universal Commerce Protocol, tá? Mas ele lançou um protocolo que, em resumo, faz o quê, pessoal? Ele pega todos os sites publicados na internet e nivela a linguagem para que um tênis da marca tal e um site feito num código, numa linguagem tal, seja altamente comparável em outro site escrito em outra linguagem e por aí vai. Isso permite que as IAs vasculhem a internet de uma mesma maneira para encontrar qual é o melhor produto para você. Tá, Caio, ainda não entendi isso que tem a ver comigo. Vamos lá. Vamos supor que você quer comprar um tênis. Quero comprar um tênis 44 branco e eu topo pagar nele entre R$1.000 e R$1.200 e eu quero receber ele no máximo 48 horas. E a gente vai escrever isso como um prompt do ChatGPT. ChatGPT, quero o produto desse jeito. Quando você pergunta para o ChatGPT, certo?
Ele não sabe ainda, esse aqui não tem um laser, né? Ele não sabe ainda quantas lojas vão te ofertar isso. Tem uma interrogação lá. E ele vai começar a olhar pela internet usando duas ferramentas, o que a gente chama de SEO ou SEO, que é o que você já faz hoje no Google com palavra-chave, ranking e tudo mais, está lá o teu trabalho, e vocês vão ver que isso vai ser conservado. E um segundo negócio chama GEO, ou GEO, que eu vou explicar para vocês, mas ele vai contextualizar a compra, mas isso eu explico daqui a pouco. Quando a primeira varredura, ele achou 100 lojas que tem esse produto. Depois que ele achou 100 lojas que tem esse produto, ele vai passar essas lojas por um filtro, que é esse tal do UCP. Bom, dessas 100 lojas, quem realmente tem disponível no estoque agora esse tênis? Dessas que tem disponível em estoque, quantas vão entregar no prazo que o Caio quer, essas 48 horas? Dessas que vão topar entregar no prazo, é um filtro, certo? Quantos custa de verdade quando eu falo de frete, de taxa, de coisas que não estão tão claras para o consumidor? E as duas últimas que não são menos importantes. Qual é a política de troca se der errado? E, principalmente, qual é a reputação desta loja que eu estou escolhendo ofertar o produto para o Caio? Entendam que, embora a gente está falando de inovação, de tecnologia, de inteligência artificial, de agente, isso aqui, pessoal, era a lição de casa de todo mundo até então. Esse é o básico bem feito no campo digital, algo que você tem que estar alinhado. Porque se teu site não está com o estoque adequado do que você tem na loja, você está fora do jogo. Tá? Porque o que muda nessa história é que é o seguinte, ó, das 100, ficaram só 10. E dessas 10, na resposta, só apareceram 3. Pergunta para vocês, eu tinha 100, eu tenho 3. Cadê as outras 97? Ou pior, cadê as outras empresas que não entraram nem nas 100 primeiras escolhidas pela IA? Nós aprendemos, quando a gente mexia com o Google, há 30 anos atrás, que se você publicasse o teu site, da tua loja, do teu negócio, no primeiro momento você estava lá na página 35 do Google, lá longe, não é? Até difícil de achar. E você fazia um trabalho de SEO, de compra de palavra-chave, para trazer ele pertinho. Porque as pessoas navegavam nas páginas. Hoje, pessoal, é binário. Hoje você está ou não está na resposta. E se você não estiver na resposta, você está fora do jogo. E eu vou mostrar para vocês o quanto crítico é isso, tá? Porque quando a gente fala desse UCP, o mais importante de entender é que não é sobre comunicar melhor, é quem executa melhor. Pelo menos em junho de 2026 eu posso falar isso para vocês, porque tudo muda na IA. Se vocês estiverem operando corretamente, redondinho, a IA tende a escolher vocês. Se vocês estiverem operando mal, não tem dinheiro de marketing que vai salvar vocês. Tanto que observe que cada vez mais, quem aqui investe em Google, em palavra-chave, deixa eu ver, alguém aqui? Não? Quem investe está entendendo que está cada vez mais caro o clique e cada vez ele retorna menos. Exatamente por conta disso, tá? Então, quem estiver organizado vai aparecer, quem não tiver vai sumir da história. Por isso que a gente brinca que o subtítulo dessa palestra é Operação é o novo marketing. A gente já fala há 2, 3 anos de fazer o arroz com feijão bem feito. Vocês já escutaram isso? O meu livro de 10 anos atrás chama Arroz, Feijão e Varejo. Exatamente para fazer o básico bem feito. E assim, o papo é que a operação é o que vai fazer vocês, de fato, aparecerem para as IAs. Mas não é só sobre isso. O mundo mudou. Não adianta só catalogar a coisa online. Não é sobre texto, é sobre contexto. A gente veio do mundo da enciclopédia, quem é analógico lá na enciclopédia quando a gente era moleque. A gente buscava o verbete na enciclopédia. E achava lá o produto a partir do verbete. Quando a gente foi para o digital no Google, vocês lembram que a gente ainda buscava verbete no Google? Né? Era saia jeans. Você ia na enciclopédia para saber o que era uma saia jeans. A pessoa queria comprar uma saia jeans no Google, ela clicava saia jeans para cair páginas que vendiam saia jeans. Hoje a pessoa vai no chat GPT e ela não busca saia jeans. Ela fala, eu quero uma saia versátil que eu posso usar para um ambiente, babá. E aí a IA tem que adivinhar que aquilo pode ser uma saia jeans. E se teu site não tiver condicionado aquilo, ela não vai encontrar. Porque você está como discricional no teu ERP, está levando isso para o e-commerce, mas não está colocando o contexto de uso do produto como as pessoas buscam. Nós vivemos a economia das respostas. Aqui, falei de uma feira lá de Nova York, NRF,
Antes, se eu quisesse saber o que é NRF, o que foi dito, eu tinha que entrar no Google e ficar olhando umas 300 páginas de valor econômico, exame, UOL, ler tudo aquilo e eu compilar. Hoje você escreve, é o meu print. Qual é a síntese da NRF? Já cai a resposta de IA. E vocês têm que entender que vocês já estão fazendo esse processo de escolha. 60% dos resultados do Google, as pessoas só ficam com a resposta da IA. Não clica nem no link, no primeiro link que está embaixo daquilo lá. Olha só. Olha a dificuldade que a gente tem de fazer o cara chegar no nosso negócio. Tá? A verdadeira disrupção não está mais como a gente vai vender, mas como os consumidores vão encontrar a gente. Vamos brincar de texto versus contexto, e eu mudei isso aqui especialmente para a feira da Natural Tech. Se eu for no Google hoje, isso são prints da minha tela, perfeito? E escrever, qual o melhor tênis para musculação? A IA imediatamente me deu uma resposta. Ó, tênis para musculação, tá? Ó, o Nike Metcon, o Adidas Dropset, Under Armour Tree Base, Puma Fuse. Cadê uma marca nova brasileira aqui? Não vai ter. Vocês estão entendendo que se não aparecer na resposta, essa marca não vai aparecer para o cliente? Se ele não souber se posicionar no mercado e trabalhar bem a IA, trabalhar bem as questões, ele não vai aparecer mais numa resposta? E notem, tá? Tem vários tipos de coisa que ele indexa. Pegou uma marca tradicional, que é Oscar Calçados, pegou um varejo tradicional, que é o Netshoes, mas ele indexou aqui também até mesmo o influenciador, que faz aquela lista, qual é o melhor calçado para ele? Ele colocou a resposta, porque a IA quer ter atalho também, assim como a gente, tá? Bacana, tênis para musculação. Vamos melhorar isso aqui. Vamos na Olímpicos. Olímpicos. Qual é o melhor tênis para musculação para quem tem mais de 60 anos de idade? Está aqui. Ops, não encontramos. Os sites não. Eu fiz isso com a Brin, com a feira de brinquedo. E a Toys R Us tem o mesmo problema. E vários sites têm exatamente o mesmo problema. Porque se eu pegar, por exemplo, uma Nike, está aqui, ó. Ele mostrou 4.124 opções. Sabe o que é isso? Ele não tem a mínima ideia de quem eu sou. Ele não tem a mínima ideia de curadoria. O cliente vai olhar aquilo e vai embora. Porque aqui é aleatório, ele responde aleatório o e-commerce, porque ele não falou, ó, os 5 indicados são esses. Nenhum e-commerce está preparado para vender para o novo consumidor que já compra buscando contexto. Tá? Tá aqui, ó, fui na Under Armour. Foi menos, ó, 17 resultados. E bate com o do Google. Talvez os caras estão mais alinhados. Não é propaganda de ninguém. Mas é só para mostrar que a absoluta maioria da internet hoje não está preparada para vender para IA. A IA vai vender no meu lugar. Vai, porque você não está preparando o teu site para isso, pessoal. Tá? Então, o chat GPT te indicaria? Eu fui no chat, ó. Qual o melhor tênis para o idoso acima de 60 anos fazer musculação? Caiu resposta, caiu produto, caiu link, cara, com estrela, com review. Se você não está nessa resposta, você está fora. E vocês já estão fazendo isso. Vocês já pesquisam dessa forma. E se vocês já pesquisam dessa forma, como é que o consumidor de vocês acham que ele não está pesquisando dessa forma? O negócio, gente, a água já bateu na bunda. Porque esse jogo já começou. Antes de você acordar para ele, esse jogo já começou, está voando baixo. Está aqui, ó. Ah, mas Caio, isso aqui é só para e-commerce. Você, como marca, não precisa vender no digital, mas você precisa ter presença digital. Por quê? Pergunta para o ChatGPT, qual a melhor academia para um idoso acima de 60 anos treinar na região do Distrito AMB, em São Paulo? Melhor opção, Sesc Santana. Ele indicou o lugar. E podia indicar uma loja, podia indicar um serviço. Vocês estão entendendo que isso não se trata só sobre vender online? Porque não importa o que você vende ou para quem você venda, o teu cliente está buscando coisas parecidas e você pode estar ficando fora da resposta. Então, trabalhar isso faz muito sentido hoje. Tá? A nova vitrine, pessoal, não está mais na fachada, está nas respostas. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Porque esse mundo novo exige novas nomenclaturas. E eu sei que é uma sopa de letrinha isso aqui, mas o que isso quer dizer? Esse é um alerta para vocês. Se vocês começarem a tentar estudar esse assunto, tem muito especialista, vulgo especialista de mercado, falando uma abobrinha para vocês. Que não existe mais o tal do SEO e que tudo agora é GEO. E isso é uma abobrinha que alguém pode falar, que você pode ler ou escutar. Por quê? Mais de 70% da busca ou da resposta da IA está indexada no que você já fez em SEO. Se você não fez nada, você tem um problema.
Mas se você trabalha bem nisso, você tem um legado de marca. Tá? O SEO é a palavra-chave. É você estar em vários sites. É você preparar para o Google. O GO é você preparar esse contexto que eu falei para vocês. Então, o produto de vocês, a descrição, tem que começar a trazer, além do que é o produto, além do que ele é construído, é para que ele serve. Qual é o uso daquele produto? E isso é mais complexo para se falar numa palestra, mas tem um monte de coisas técnicas a serem feitas, mas dá para fazer isso de um jeito até que simples. Mas você tem que começar a fazer isso agora, porque senão você fica fora da indexação, tá? E aí tem uma outra sopinha de letra ali, que eu chamo que é a AEO, que isso ainda não é negócio para a gente ir agora, mas tende a crescer cada vez mais. Que é quando a gente vai preparar nossos sites para aparecerem para as ferramentas de voz, como a Siri, como a Alexa, tá? Já está acontecendo. Mas se você perguntar para a Alexa, ela ainda está meio lerdinha na conversa, não está funcionando muito bem. Eu peço Ramones, toca Chitãozinho e Chororó em casa às vezes, acontece. Não sei na casa de vocês, né? Mas a minha de vez em quando dá umas falhas dessas. Tudo isso, pessoal, é um guarda-chuva que as pessoas têm chamado de ACO, que é tudo, como é que eu otimizo a minha presença digital para os agentes de IA. Aí você tem que trabalhar essas três frentes. São três coisas complementares, mas nunca substitutivas uma da outra, tá? E é importante falar até o papo da voz, porque a gente está caminhando para a era do clique zero. A gente, quando comprava livro, vou ativar um gatilho de memória. Lembra como era comprar livro no Submarino? Lembra o Submarino? Né? Você comprava um livro, ele demorava 28 dias para chegar na tua casa, né? Lembra da conveniência extrema? Né? Era 28 dias úteis, às vezes. 30 dias úteis estava escrito, né? E aí, cara, você pega ali, você tinha 30 campos para preencher. Nome, sobrenome, endereço, data de nascimento, horóscopo, time do coração. Era um caos para comprar um livro. O mundo foi modernizando, as contas foram integrando com a Google e tudo mais, 5 campos. Hoje você pega um aplicativo da Amazon, você compra com um clique. Com um clique você compra. E nós já começamos a iniciar, inclusive aqui no Brasil, eu tenho mudado esse tema ali na palestra, o que a gente chama desse clique zero. Aqui eu brincava no começo do ano, quando você falava assim, ei Alexa, nunca deixa de faltar sabão em pó na minha casa. Porque a Alexa ia começar a conversar com a tua máquina de lavar. E a máquina de lavar ia calcular que a cada 30 ciclos tem que trocar a caixa de sabão. E eles iam conversar, ia faltar, ia repor. E a gente vai entrar nessa vida de reposição automática de alguns produtos mais rápido do que você pensa. Não é aquele negócio que você está programando, tipo clube de vinho. A cada mês eu quero receber 3 garrafas. Não é isso. Ele vai entender quando falta e quando repõe. Olha que legal, tá? Isso já está acontecendo. Não sei se está... Quem tem Alexa aqui? Levanta a mão. Faz exercício em casa. Eu tenho uma lixeira muito grande em casa. Não sei se dá litros, vai. Mas eu não acho no supermercado saco de lixo para ela. 50 ou 100, certo? E aí comecei a comprar via Amazon. E aí um dia eu estou em casa, apareceu o disquinho amarelo. Notificação. Falei, Alexa, notificação lá. De compras Amazon. Está na hora de você comprar mais um saco da lixeira 60 litros. Babá. Eu falei, caramba, que legal. Se você quiser colocar no carrinho, fala, coloque no carrinho. Coloque no carrinho. Se você quiser comprar agora, diga, compra agora. Compre agora. Compra enviada. Eu não tirei a mão do bolso. Eu conversei com a Alexa, ela compra um produto. Eu tentei fazer um teste mais ativo de pegar, quanto custa tal produto, coloca no carrinho. Não funciona muito bem. Mas teste isso na casa de vocês, porque eles já começaram a testar. Isto tende a acontecer, pessoal. Olha só, muito rápido, isso vai ser normal pra gente, tá? Agora, pô, Caio, que legal, velho. Você tá falando um monte de coisa de futuro, de achar minha loja por IA, ou de como eu me posiciono. Mas eu tenho uma lojinha. O que eu vou fazer com a loja? Eu vou fechar, vou embora? Não, tá? A gente tem que entender o seguinte. Quando a gente fala de varejo digital no Brasil, o e-commerce brasileiro num todo representa apenas 15%. Isso significa que 85% da venda no Brasil acontece em loja física. Vai demorar muito para esse cenário mudar. A gente gosta de loja, mas a gente não é que a gente gosta de loja. O fato é o seguinte, a gente não precisa de loja. Já parou para pensar? Pensa em algum produto que você comprou, que você quer muito comprar. Você não precisa de uma loja para comprar esse produto, sim ou não? Não importa o que você comprou, o que você quer comprar, você não precisa de uma loja. Mas a gente gosta de loja. Por quê, pessoal? Porque a gente precisa pensar que a loja tem que ser um lugar especial, um negócio que dá valor para o produto. Essas são 5 forças que eu listo aqui, que vão ajudar a gente a entender o que faz uma loja ser a prova de marketplace da China, a prova de inteligência artificial,
a prova de muitas ondas que podem vir pela frente. A gente está falando sobre confiar, sobre resolver, sobre pertencer, sobre sentir e sobre descobrir, tá? E vou exemplificar cada uma delas agora. Quando a gente fala em confiar, a gente está falando que se sua loja não cresce de verdade apenas quando vende, ela cresce quando o cliente sente que pode voltar sem medo, certo? Quando isso funciona? Essa aqui é Steele Leonard's, um supermercado aberto nos anos 60 nos Estados Unidos. Ele é muito famoso por ser parecido uma fazendinha. Aqui em São Paulo tem o Oba, né? Todo mundo já viu algum supermercado baseado em fazendinha, mas eu garanto para você que todos eles foram inspirados no Steele Leonard's, que foi o primeiro a fazer isso. Todos eles. Inclusive o do Oba, os robozinhos são igualzinhos do Steele desde os 60, tá? Mas olha só, ele tem, na entrada da loja dele, não é uma pedra cenográfica, é uma pedra de verdade, lapidada de verdade, desse tamanho aqui, certo? Escrito, nossa política, escrito na pedra. Regra número 1, o cliente está sempre certo. Regra número 2, se o cliente por acaso estiver errado, releia a regra número 1. Vocês estão entendendo que é um voto de confiança? E que se acontecer alguma coisa na loja que o cliente não for respeitado, ele vai, ó a pedra lá na porta. A pedra na porta diz o contrário. Na área de rotisseria, ele tem uma placa, tem 4 metros essa placa, pessoal. Se você não pegar, se você não levaria isso para a casa da sua mãe, não sirva para os nossos clientes, cara. Gigantesco. Você tem confiança em pegar aquilo que está na rotisseria? Tem, porque está a mensagem daquele tamanho escrito, que não pode ter nada ruim, não pode ser servido nada ruim para o cliente. Então são maneiras de se criar confiança. Assim como o Trader Joe's, que é outro supermercado famoso nos Estados Unidos, muito famoso por só trabalha com marca própria, tá? Como trabalha com marca própria, Caio? Você vai comprar ketchup na tua casa, só tem o ketchup do Trader Joe's. Só tem a maionese do Trader Joe's, não tem Hellmann's ou Heinz, não tem nada disso, certo? Tudo bem. Mas como é que o pessoal ganha confiança, como é que eles conquistam a confiança do consumidor? Está lá uma placa gigantesca na entrada. É garantido, nós testamos tudo e nós gostamos de tudo. E se por acaso você não gostar, traz de volta que a gente devolve o dinheiro no caixa, em espécie para você. E eu já vi isso acontecer e funciona mesmo. Então você cria um vínculo de confiança daquilo, tá? Do confiar, nós vamos para o resolver. Loja boa não é só que atende bem, é que resolve rápido, sem fricção e sem fazer cliente perder tempo. Porque às vezes eu só quero isso, algo rápido. Eu quero algo que resolva sem atrito que eu preciso. Essa é a Luckin Coffee. Luckin Coffee é uma cafeteria chinesa, tá? Que está voando baixo nos Estados Unidos. Eles são tão bons na China que o Starbucks não conseguiu crescer na China por conta da Luckin Coffee. Qual é o papo deles? A gente vai servir um café muito bom, num preço bem justo, mas numa velocidade ultra rápida para você. Qual é o nosso único combinado? Não aceitamos dinheiro, não aceitamos cartões, todas as suas compras têm que ser pelo aplicativo da Luckin Coffee. Existe uma restrição de você entrar, a primeira vez que você entra no aplicativo, mas dali para frente, pessoal, é um serviço muito rápido. Em 2 minutos o teu café está pronto. É um negócio dos caras único. O negócio dos caras é velocidade. Olha esses caras aqui, ó. Já foi numa hamburgueria e tem 4, 5 páginas de cardápio com uma porrada de foto de hambúrguer que você não sabe o que é? E aí quando você escolhe, tem exatamente o gosto daquele que você comprou da outra vez? Não é assim? Tem gosto de um monte de coisa junto que você não sabe o gosto do que tem, né? Aqui é uma hamburgueria que ela quer resolver pela simplicidade. Nós temos hambúrguer simples, o hambúrguer duplo, ou com molho clássico, o molho da casa, batata frita, coca e água. Deu! Quem quer comer um hambúrguer rápido, sem muito estresse, uma carninha boa, tá lá resolvido. Esse é outro cara muito folclórico lá em Nova York, é o Grey Papaya. O Anthony Bourdain, aquele chefe famoso, ele falava que era o melhor lugar do mundo, que ele gostava mais do mundo de comer. Mas está na entrada do cara, ó. When you're hungry or broke or just in a hurry. Quando você estiver com fome, quebrado ou com pressa. Porque você vai lá, é uma fila expressa, você fala, é 1 ou 2? É 2. Aí você paga 3 e vai embora. E acabou. É um cachorro quente simples, você vai lá, tá com fome e está resolvido. E é um modelo de negócio à velocidade. Do resolver a gente vai pertencer. Quando o cliente percebe que ali ele é reconhecido, respeitado e bem recebido, a loja deixa de ser ponto de compra e vira lugar de vínculo, tá? Isso é para todo mundo, não importa se você é indústria, serviço, varejo. Uma marca sem uma comunidade ao teu redor é uma marca sem futuro promissor. Vocês, desde já, se não têm,
precisam construir comunidade. Começa com grupo no WhatsApp com os melhores clientes, mas começa a construir algum senso de comunidade. Senão você vai ser trocado por preço algum dia, tá? Esse é o fato. Essa aqui é a Lululemon. É uma loja muito bonita lá em Nova York, tem um monte de coisa legal, mas o bacana é que todos os cantos da loja dialogam com o cliente, fazem trazer esse cara, se aproximar dele por uma coisa que não é o produto. Eles têm lá no canto do provador, na parte de esquerda ali, ó, We hear you, a gente escuta você. É um cardboard, um negócio grande, você pode colocar sugestão, crítica, elogio, e fica para todo mundo ver. Porque eles são transparentes, para todo mundo ver, a gente escuta você. Tem alguns lugares da loja, tá? Essa loja já fica no Sorro. Ei, Sorro, what's the move? Ei, Sorro, o que está acontecendo? Cara, essas mulheres que vocês estão vendo aqui são as embaixatrizes dessa loja que fica nesse bairro. E o que vocês estão vendo colocado ali é: oi, eu sou a fulana, quarta-feira eu vou estar no Central Park e tal hora para um exercício de yoga. Oi, eu sou a Beltrana, nós vamos quinta-feira se encontrar às 6 da tarde para fazer uma corrida pelo bairro. Então as pessoas vão lá para entender como é que ela se conecta com as pessoas que gostam da loja, que gostam do produto, para fazer um exercício, uma caminhada, alguma coisa junto. Olha que legal. E olha que caro fazer isso. Agora tem que tomar cuidado com a minha plateia aqui da Natural Tech, que é coisa de tecnologia revolucionária. Às vezes as pessoas não compreendem, eu tenho dificuldade disso, tá? Então eles têm um negócio aqui que eles fazem uma vez por mês, com uma tecnologia muito avançada, mas muito avançada, que é um negócio que chama-se câmera Polaroid. Já ouviram falar já? Câmera Polaroid, né? Põe aquela câmerazinha Polaroid, a velha e boa câmera Polaroid que a gente conhece desde os anos 70, certo? E aí eles fazem uma fila, e os clientes fazem fila para isso. Tiram fotos e cada cliente escreve o seu objetivo no mês que vem. Vou perder 3 quilos, vou correr mais, vou fazer mais abdominal, eu vou fazer um exercício assim. E aí o cliente coloca nesse mural com ímã, cara. Vocês estão vendo aqui a foto que o cliente tirou, que escreveu o recadinho dele. Entendam uma coisa, os clientes estão loucos para participar de algo que você possa fornecer para eles. É você que não está abrindo espaço. E abrir esse espaço, pessoal, às vezes é um custo pífio nessa conversa, tá? Bobeira. Eu fiz essa apresentação em janeiro para Oscar Calçados, que até mostrei que saiu na busca ali, né? E Oscar Calçados fica em São José dos Campos, aqui em São Paulo. E eles fazem uma corrida. E tinha o dia, né, de buscar o kit de corrida. E normalmente o cara ia buscar o kit de corrida, o vendedor ia tentar vender alguma coisinha. Olha a ideia dos caras baseado nisso que eu acabei de mostrar para vocês. Eles adesivaram de branco a fachada inteira da loja, a vitrine, e escreveram assim, ó, por que você corre? Compartilhe a sua motivação aqui. Depois dá uma olhada no meu perfil, ou até no perfil do Oscar, Oscar Calçados, o que está escrito aqui. Eu venci o câncer, por isso que eu corro. Corro pela vida dos meus filhos, corro porque é assim assado, isso mudou minha vida. Vocês estão entendendo o que foi adesivo e caneta? Fala, pode escrever? E as pessoas começaram, isso é um dia. Isso é o resultado de um dia, pessoal. Olha como o cliente está ávido para participar, tá? Vocês vão começar a me seguir, vocês vão ver que eu uso muito chapéu. Boina pra caramba. Estou até de olho na boina do meu amigo lá no fundo, lá, ó. Vou pegar dele depois aqui para mim, ó. Mas assim, ó, eu compro numa chapelaria aqui em São Paulo, que fica no Largo do Paissandu, que chama Chapelaria Paissandu. É um negócio que está aberto há 70 anos, quase 80 ali. Vale a pena até conhecer o trabalho deles, que é a Thaís, que é a menina que fica lá na loja, a dona do negócio. Ela é muito boa de rede digital, tá? Me vende boina pela DM do Instagram, para ver como a gente está complicando às vezes a nossa conversa com o cliente, tá? Mas certo dia ela começou a montar um mural de pessoas famosas que usam chapéu. Vocês estão vendo do lado direito ali, ó, Indiana Jones, Rainha da Inglaterra, Bruno Mars, Charlie Chaplin. Enquanto ela botava as fotos na parede, ela falou assim, por que eu estou colocando essas pessoas na parede? Ninguém daqui me conhece. Ninguém sabe quem eu sou. Eu tenho tanto cliente, tanta gente que fala que gosta da minha loja, é para essas pessoas que eu tenho que abrir espaço. E ela procurou os clientes e falou, ó, vocês que gostam da minha loja, gostam da minha marca, faz o seguinte, manda uma foto com o teu chapéu favorito que você comprou aqui, que eu vou fazer um mural dos meus melhores clientes. Eu estou aqui, ó. Esse sou eu. Se você for lá, pode achar a foto, eu estou lá, tá? Agora, esse painel está muito maior hoje, e os clientes brigam para entrar aqui. Do tipo, ei, mandei minha foto mês passado, você não pôs no painel ainda?
As pessoas querem participar, pessoal. A gente consegue fazer eles participar se tiver vontade. Do pertencer, a gente vai para o sentir, ó. No físico, não basta expor produto, é preciso criar uma sensação que o digital não consegue embalar nem entregar. E aqui é uma conversa muito séria para vocês. Me pergunto às vezes se o varejo está caminhando em uma direção. Qual a direção que o varejo está indo? Qual a direção que o mercado está indo, Caio? O mercado não está indo em uma direção, ele está bifurcando. Só vão sobreviver negócios baseados em 2 vetores. E você tem que escolher quem é você na vida do cliente. Ou você vai ser razão, que é um cara focado em preço, em necessidade extrema, que pode até automatizar alguma operação. Esses dias eu coloquei na internet, vocês vão ver também, lá, o Laguapa, no Morumbi Shopping, não tem gente na frente. Aperta o botão, chega na caixinha, você pega a caixinha empanada e vai embora. E vai ser modelos que vão ser automatizados por razão. Agora, tem negócios que são emoção, experiência, prazer, humano, tá? Isso vai fazer muito sentido. Vocês querem ver como isso muda? Bom, aqui em São Paulo a gente tem um Saint-Marché, que é um empório, e tem um açaí. Quando você quer comprar coisa de limpeza, barata, suco para as crianças da merenda, você vai no açaí, porque é preço, é razão. Você sabe que razão você vai ter calor, vai ter muita fila, mas quando você quer um vinho melhor, um queijo melhor, um pão, você vai em outro supermercado, diferente. Então é esse drive de razão e emoção que convive o tempo todo. Para entender como isso funciona, vocês querem ver? Todo mundo aqui tem uma pizzaria favorita, sim ou não? Sim ou não? Eu duvido que é a mais barata. Eu duvido que é a mais barata que você conhece. Então assim, por que a gente tem esse negócio do varejo, tanto de ser o mais barato, se a gente podia brigar para ser o favorito do cliente? A gente tem que brigar para ser o favorito, e não só o mais barato. Mais barato a gente perde o cliente rápido. Restaurante do Bob Esponja, cara. Tem fila na porta no final de semana. Não aceita reserva no final de semana. Meu filho fala, pai, eu queria comer no restaurante do Bob Esponja, hambúrguer de siri. O pai vai pedir no iFood, daqui meia hora está em casa. Ele fala, não, pai, eu quero comer lá. O lá, pessoal, o iFood não consegue copiar, olha só. O iFood não consegue imitar. Vocês estão entendendo onde que a gente tem que mirar para sair desse mercado, para mudar essa história? Essa aqui é a Galeria Magalu. Não sei, alguém já foi? Quem não foi ainda? Deixa eu ver. Galeria Magalu é um lugar bem legal para conhecer, tem um ecossistema inteiro deles. Para você ter uma ideia, quando eles montaram isso lá na Livraria Nacional, em janeiro, o Fred Trajano falou assim, a gente investiu 10 vezes mais do que na nossa, onde fica a matriz da Magalu na Marginal Tietê, e nós estamos esperando retornar esse dinheiro em apenas 18 meses. Eu estive semana passada numa visita técnica lá. A loja já se pagou antes de um ano. Vocês estão entendendo que as pessoas querem experiência? E eu vou falar para vocês, mas será que vai valer a pena comprar? Eu levei um pessoal do Sebrae Rio Grande do Norte comigo, eram 25 pessoas. A quantidade de gente que comprou no Época Cosmético perfume é um absurdo. O pessoal levou tudo sacolinha, sabe? Então assim, você fala, então funciona. Faz sentido quando você tem experiência, teste. Isso aqui é uma loja Super Nespresso Flagship. O que você vai esperar numa loja dessa? Uma loja grande, bonita, arquitetura fantástica e tudo mais. E entrega tudo isso. Só que conforme você vai entrando na loja, começa a ter vários produtos e mais coisas, e serviços, as caixinhas lá no fundo, tem jarra, tudo mais. Mas olha o lado direito da foto. Vocês estão vendo uma escadinha? Quando eu pego aquela escadinha e desço aquela escadinha, eu vou parar num paredão de fotos. Uma parede. Perceba que tem na foto do meio 2 risquinhos para baixo? Quando você clica a foto, abre uma porta, existe um bar secreto. Um bar igual o Speakeasy, os bares da máfia. Lá em cima, na entrada no térreo, se você pedir um cappuccino ou café, ele serve. Lá embaixo você pede um Irish whisky, um whisky com álcool. Entendeu? Porque é o negócio do bar secreto da máfia. Então assim, as pessoas falam, você foi na loja? Que loja bonita, né? Você viu o bar secreto? Que bar secreto? Preciso voltar para ver. Então, às vezes, uma brincadeira num bar secreto instiga as pessoas a saírem de casa, a ver coisa nova, certo? E do sentir, a gente vai para descobrir. No mercado cheio de excesso, sua loja vale mais quando ajuda o cliente a decidir melhor e não apenas quando oferece mais opções. Isso aqui é um dado de uma pesquisa da WGSN, uma das maiores consultorias de mercado. 78% dos consumidores se dizem sobrecarregados com excesso de escolha. É tanto produto que é difícil escolher, certo?
o sucesso para nós vai significar mais do que apenas vender produto, vai significar guiar as pessoas, guiar nosso cliente. Por exemplo, Samsung S26 é o celular mais moderno da Samsung. Se você entrar neste exato momento no Mercado Livre e procurar celular Samsung S26, eu garanto para você que a maioria das fotos vão ser iguais. São exatamente a mesma foto, com preços muito parecidos, e que a gente olha e fala assim, e agora? Qual que eu escolho? Quem já passou por isso? Olha a cara de quem já passou por isso aqui, né? E agora? Qual que eu escolho? Tanto que por isso que a gente falou no começo, que as IAs a gente vai entregar para a IA escolher. IA, escolhe para mim, cara. Não quero ficar tendo esse processo de olhar 30 caras vendendo o mesmo produto. Manda a IA escolher. Então isso já virou um processo natural pelo excesso de escolha, tá? Como é que a gente muda isso? Essa é uma loja de disco muito famosa, Rough Trade Below, tem loja em Londres, Nova York. Essa loja, pessoal, ninguém entra para comprar disco. As pessoas entram porque elas são apaixonadas por música. Elas vão navegar a música, vão conversar sobre música. Os vendedores entendem mais de música do que os próprios clientes, obviamente falando. E eles deixam os recados de cada disco, cada DVD, cada CD e falam, ó, cara, se você gosta de Beatles, tem que escutar esses caras. Ó, esse show foi histórico. Tem um momento na música tal que o cara faz um mosh, dá um pulo, não importa o que está escrito. As pessoas compram o review, compram a conversa. Lembra o review lá atrás? Quem foi em livraria Leitura ou da Vila já deve ter percebido os livros que os caras colocam post-it no livro, o vendedor. Já viram isso já? Que eles botam a notinha. Ó, esse livro é um livro de suspense. É a mesma história. Porque isso é para instigar as pessoas a serem a recomendação do produto. Inclusive, eles têm um espaço lá para que a banda toca. Uma cidade como Nova York, você tem a chance de ver um show de uma banda que daqui 2 anos vai estar no Lollapalooza, por exemplo. Né? Olha que coisa legal. De graça, numa sexta-feira, enquanto você compra um disco para você escutar em casa. E isso está mudando, tá, pessoal? Meu filho tem 12 anos de idade, vai fazer 13 semana que vem. Cara, a coleção do meu filho hoje é de CD. Eu vou garimpar CD com meu filho tem mais de 600 CDs, tudo original, porque essa molecada não viveu o CD. Eles viveram Spotify. Então, para eles, o CD é uma coisa nova. Para a gente, mas para que você quer isso? Ele fala, porque eu nunca vivi isso. Então, está tendo um resgate de um monte de coisa, exatamente porque essa geração não viveu essas coisas que a gente viveu no passado, tá? E essa aqui, fechando, é a Sukoshi. Cara, é uma loja baseada em produtos de beleza japoneses e coreanos. Qual que é a pegada dessa loja para fazer cliente voltar o tempo todo? A cada 15 dias, ela pega o que está em hype e traz para a loja, e depois de 15 dias, ela muda tudo. Quem vai lá, vai atrás de curadoria. Eu quero saber qual a novidade, o que estão falando, o que está sendo falado por aí nas redes. Então as pessoas vão lá conhecer, comprar produtos a partir daquilo. Então está no TikTok, vai lá ver, está na loja também, acaba levando também. Olha que coisa legal, tá? E aí, para fechando essa conversa, essa aqui é a Mary Beth Langton, da Rei ou REI, que é uma loja baseada em campo e pesca nos Estados Unidos, tá? E ela tem um negócio muito bacana, são 15 mil funcionários, que ela chama eles de jalecos verdes, green vest em inglês, tá? E ela fala assim, ó, confiança será o diferencial no mundo direcionado pela IA. Os nossos jalecos verdes não são apenas funcionários, eles são guias de confiança dos nossos consumidores. Eles entendem daquilo que eles estão vendendo. Então você chega lá e fala assim, olha, eu vim com meu filho, eu vou acampar pela primeira vez. O que eu compro? Onde você vai acampar? Ah, num lugar tal. No lugar tal você vai precisar disso aqui, disso aqui, disso aqui. Ah, esse negócio que eu vi na internet. Não, isso aqui não precisa, mas precisa disso aqui. Ele vai te orientar. E a gente gosta das pessoas, a gente gosta da curadoria, a gente confia na curadoria e que a gente entende que, né, que pode conhecer o produto como a gente, tá? Tanto que ela fecha essa conversa nossa falando, ó, a IA não acampa. Os nossos clientes, os nossos vendedores, sim. Quem criar essa conexão emocional é quem vai vencer esse jogo, certo? Para fechar essa conversa com vocês, pessoal, nossos takeaways aqui. Agent Commerce, tá? É realidade, não é tendência. De certa forma, se você está começando agora, está quase atrasado. Está quase atrasado, mas não está atrasado ainda há tempo. O básico bem feito, olha só, nunca foi tão essencial. Por mais que a gente fale de inovação, tem que ter uma base forte, tem que sair do básico bem feito. Mesmo com tecnologia, cliente é foco. Confiança, operação, curadoria são algumas das forças que vão criar essas marcas. Lembrando, 85% da venda ainda é loja física. E eu fecho essa conversa com vocês
com uma frase que eu usei lá em janeiro em Nova York, que ficou famosa, muita gente copiou depois, tá? Antes de qualquer agente, vem agente separado. A gente precisa treinar, a gente precisa inovar, a gente precisa encantar, a gente precisa fazer o básico bem feito, nossa parte, antes de pensar no agente. Meus amigos, meu nome é Caio Camargo, espero que tenham gostado do papo. Muito obrigado.